Você já sentiu que nada daquilo que antes lhe fascinava faz mais sentido? Aquela promoção que você tanto queria, o carro do ano, as curtidas nas redes sociais. De repente, tudo parece vazio. Não por frustração, mas uma silenciosa sensação de realização. Como se sua alma estivesse sussurrando o suficiente. Já vivemos isso demais. Isto não é desinteresse pela vida. É o oposto. Seu espírito dando um salto evolutivo. Em suas encarnações passadas, você era o ambicioso, o rico, o poderoso. Mas agora algo mudou. Você prefere uma xícara de café silenciosa a uma festa barulhenta. Você troca luxo por significado. E o mais importante, você não perde isso. Alguns vão dizer que você está desiludido. Na verdade, você está acordando. Esse desapego não é um fim, mas o primeiro sinal de que sua alma está se preparando para algo muito maior. Primeiro sinal. À medida que a alma se aproxima do fim de sua jornada encarnacional, o amor que ela vivencia e oferece começa a se transformar. Ela expande, transborda e deixa de ser condicionada por vínculos, expectativas ou julgamentos. O que antes era sobre amar apenas aqueles que lhe agradavam ou se importar apenas com aqueles próximos a você, agora se torna compaixão universal e incondicional. É um grande salto na compreensão do que significa amar verdadeiramente. Você começa a ver além das máscaras. Você percebe que todos, sem exceção, estão lutando suas próprias batalhas internas. Mesmo aqueles que agem com crueldade ou ignorância estão, no fundo, passando por um doloroso processo de aprendizado. Isso não significa aceitar abusos ou se submeter a situações destrutivas. Significa que você não carrega mais ódio ou desejo de vingança. Você perdoa não para se sentir superior, mas porque você simplesmente entende. O coração se torna um lugar onde o julgamento dá lugar à empatia. Esse amor expandido não se limita às pessoas. Ela se estende a toda a existência. Você se vê cuidando mais dos animais, respeitando mais a natureza, sentindo a dor do planeta como se fosse sua. Não há mais uma separação real entre mim e o outro. Há uma consciência crescente de que todos fazemos parte do mesmo tecido da vida. O perdão se torna mais fácil, não porque você deixa as coisas passarem, mas porque você sabe que o ressentimento é uma prisão. E você não está mais interessado em ficar preso. Você percebe que tudo o que acontece, incluindo dor e perda, faz parte de um plano crescimento maior. As queixas que antes pareciam tão importantes agora soam triviais, como argumentos tolos que desaparecem com o tempo. E quando falamos sobre compaixão expandida, também falamos sobre aceitação. Aceitar as pessoas como elas são sem querer mudá-las para que se ajustem às suas expectativas. Você não sente mais necessidade de convencer ninguém nada. Opiniões diferentes não o ameaçam mais. Você começa a entender que cada pessoa está exatamente onde precisa estar. Nem acima, nem abaixo, apenas no seu estágio de aprendizagem. Claro que isso não acontece de forma perfeita ou constante. Momentos de impaciência ou julgamento ainda surgem. Afinal, você ainda está encarnado. Mas o que muda é a rapidez com que você retorna ao seu centro. O ressentimento não se acumula mais. Feridas emocionais cicatrizam mais rápido. O amor se torna o caminho natural. Nessa fase, amar não é mais um esforço. É o estado padrão e é exatamente isso que indica a alma está pronta para as lições finais. Segundo sinal, intuição extremamente elevada. Chega um momento na jornada espiritual em que você para de perseguir respostas. Livros, professores, ensinamentos, eles ainda têm valor, mas elas deixam de ser sua principal fonte porque algo dentro de você começa a falar mais alto e essa voz não é um palpite ou um palpite. É certo firme, como um farol que o guiou por milhares de vidas. Aqueles em suas encarnações finais não precisam mais de provas. A intuição não é mais uma convidada rara. Ele se torna um residente permanente em sua casa interior. Você simplesmente sabe. Você sabe quando algo é para ser ou não. Você sente a energia das pessoas antes mesmo que elas falem. Essa intuição intensificada se manifesta de muitas maneiras. Premonições claras sobre pessoas e situações muitas vezes são confirmadas mais tarde. Downloads espontâneos de conhecimento
onde respostas complexas emergem do nada durante momentos de reflexão ou até mesmo de distração. Sonhos vívidos e orientadores que parecem mais reais do que a vida desperta e carregam mensagens. Sensações físicas ou energéticas que te guiam, um nó no estômago, calor no peito, leveza repentina. O corpo também se torna um receptor de sinais. Muitos descrevem isso como estar permanentemente sintonizado, enquanto outros ainda buscam sinais e pedem orientação ao universo. Você já está em uma frequência que os sinais chegam antes mesmo da necessidade consciente. É como se o próprio fluxo da vida falasse com você. No entanto, essa sensibilidade elevada traz consigo responsabilidade. Quanto maior a intuição, menos espaço há para ignorá-la sem consequências. Ignorar sua orientação interior nesta fase não passa mais despercebido. O desconforto se torna imediato. Outro ponto importante é que essa intuição elevada raramente se transforma em curiosidade trivial. Ele não se manifesta para prever números de loteria ou para bisbilhotar a vida dos outros. É sagrado e focado no que é essencial para o crescimento e para cumprir o propósito da alma. Usá-lo para trivialidades ou manipulação simplesmente não funciona. A conexão não foi feita para isso. Esse fenômeno também pode criar uma sensação de distanciamento de certas conversas e ambientes. Quando o conhecimento profundo se torna natural, discussões superficiais e debates egocêntricos perdem completamente seu apelo. Você não sente mais a necessidade de provar nada. Você prefere ouvir a discutir. Você prefere sentir a analisar. Terceiro sinal: a busca pela harmonia. Quando a alma se aproxima do fim do ciclo de reencarnação, algo curioso acontece. O conflito perde o sabor. O que antes parecia estimulante, debates acalorados, batalhas para estar certo, conflitos de egos, começa a parecer vazio, até mesmo exaustivo. A necessidade de vencer ou de se impor perde todo o sentido. O que nasce, em vez disso, é um desejo profundo e autêntico de harmonia. Essa mudança vem de dentro, como um instinto cada vez mais forte. Você simplesmente não quer mais desperdiçar energia com o que não gera resultados. Você percebe que toda vez se envolve em discussões sem sentido, você perde algo precioso, sua paz interior. E nesta fase, a se torna uma prioridade. Isso não significa ser submisso. Pelo contrário, é preciso muita força para não se envolver em brigas desnecessárias. Você começa a distinguir claramente entre o que vale seu tempo e energia, o que é apenas barulho do mundo. A sabedoria desta fase permite que você escolha suas batalhas e, na maioria das vezes, prefira não lutar. Essa rejeição ao conflito se expande para todos os níveis. Discussões familiares, rivalidades no trabalho, polarizações sociais, tudo isso perde o poder de atraí-lo. Você começa a preferir o silêncio a uma resposta dura. Você prefere ir embora do que alimentar o caos. Quando surgem conflitos, e eles surgem, você se torna o mediador natural. As pessoas procuram você para acalmar os ânimos, trazer clareza e encontrar soluções que beneficiem a todos. Sua presença se torna conciliatória, sem esforço. É como se sua energia já emanasse uma oferta de paz. Esse desejo de harmonia também atinge seu relacionamento com seu próprio passado. Velhas feridas começam a cicatrizar. Os traumas perdem peso. Você para de reviver mentalmente velhos desentendimentos. Não há mais espaço para transportar bagagens que não servem mais. Outro efeito dessa transformação é uma recusa crescente em consumir conteúdo violento ou agressivo. Filmes, notícias, conversas. Qualquer coisa que vibre medo ou raiva começa a incomodar você. No final, rejeitar o conflito e buscar a harmonia é muito mais do que ter paz e amor. É um sinal de maturidade espiritual. É compreensível que o ruído externo seja apenas um eco do caos interno. E como a paz agora reside dentro de você, o mundo ao seu redor começa a refletir essa tranquilidade. Quarto sinal: sensação de missão cumprida. Um momento silencioso e poderoso chega na jornada da alma quando, sem alarde ou grandes revelações externas, uma certeza inabalável emerge. Fiz o que precisava fazer. Esta não é uma conclusão baseada em glória, medalhas
ou conquistas visíveis. É algo quase impossível de explicar em palavras. É uma peça que se instala. Mesmo que a vida ainda traga desafios e a jornada ainda não tenha terminado no plano físico, a sensação de missão cumprida não significa perfeição ou ausência de erros. Muito pelo contrário, ela nasce justamente do reconhecimento de que você cometeu erros, aprendeu, caiu e se levantou inúmeras vezes. E que tudo isso aconteceu exatamente como deveria ter acontecido. É a aceitação plena do seu próprio caminho. É olhar para cada escolha e consequência e ver significado mesmo nos momentos mais dolorosos e sombrios. Curiosamente, isso acontece naturalmente. Você não força, nem busca desesperadamente por significado. A compreensão simplesmente chega até você como se a última peça do quebra-cabeça se encaixasse no lugar. As perguntas mudam. Antes disso, estou no caminho certo? Ou cumpri meu propósito? Agora sim. Sou grata por tudo que vivi. Essa sensação de missão cumprida também se manifesta na relação com o futuro. Não há mais ansiedade. Os planos se tornam flexíveis. Os apegos aos resultados se dissolvem. Há uma satisfação gentil com o que quer esteja por vir, seja que for. Você não está mais perseguindo algo para completar sua vida. Já parece completo. Isso é extremamente libertador. Você para de lutar contra o tempo. Você para de buscar validação. A vida deixa de ser uma lista de objetivos a serem alcançados e se torna uma expressão do que já existe dentro de você. Mesmo que responsabilidades, sonhos e desejos ainda permaneçam, eles vêm de um lugar diferente. Não é mais uma necessidade, mas uma escolha. Você age com propósito, mas sem apego. Você contribui para o mundo porque quer, não porque precisa provar alguma coisa. O impulso vem do amor e de um desejo genuíno de servir. Muitos que chegam a esse ponto experimentam uma diminuição do medo. Medo de falhar, ser julgado, não chegar lá. Tudo isso perde a força porque, na verdade, você já chegou. O que vier a seguir é um bônus. Quinto sinal: aceitação da morte. Em estágios mais avançados da jornada espiritual, algo muda radicalmente na maneira como a morte é vista. O medo que antes era quase instintivo, ensinado e reforçado por toda a cultura circundante, começa a se dissolver. Pouco a pouco, e quase inevitavelmente, surge uma aceitação profunda e inabalável da morte. Para aqueles que estão próximos de encerrar o ciclo de reencarnação, a morte perde o manto escuro que o mundo lhe deu. Deixa de ser o inimigo, a ameaça, o desconhecido a ser evitado a todo custo. Começa a ser visto como uma parte natural e necessária da experiência. Como a última página de um livro já lido, a aceitação plena da morte faz com que a vida seja valorizada de forma ainda mais intensa e consciente. Cada dia se torna um presente. Cada relacionamento é uma oportunidade sagrada. Viver com a certeza de que a morte é certa remove o peso do medo e traz a leveza da gratidão. A alma que já percorreu inúmeras jornadas carrega consigo a lembrança de que o mundo físico é temporário. A sensação de que não pertencemos totalmente a este lugar começa a fazer sentido. As pessoas nessa fase não sentem mais a necessidade de se apegar desesperadamente à juventude ou aos bens materiais. Eles vivem, amam, criam e contribuem, mas sem a ansiedade do apego. Eles sabem que tudo o que nasce um dia dirá adeus e que isso é lindo. Enquanto muitos ainda temem o desconhecido, essas almas sorriem para a transição. Para eles, a morte não é um castigo ou uma tragédia. É simplesmente a troca de uma peça-roupa por outra, um fechar de olhos aqui para abri-los em outro lugar. Claro, ainda pode haver algum desconforto com o processo físico da morte. Afinal, sair do corpo envolve desafios. Mas o que desaparece completamente é o medo do que vem depois. Não há mais dúvidas. A certeza. Uma suave certeza de que a consciência não desaparece, que as verdadeiras conexões permanecem. E talvez o mais bonito de tudo isso é que, ao aceitar a morte plenamente, essas pessoas se tornam verdadeiramente vivas, sem o medo que paralisa. Eles vivem com coragem, presença e entrega. Cada nova experiência é recebida de braços abertos. No fundo, aceitar a morte é vida. É reconhecer que ambos fazem parte do mesmo ciclo.
Sexto signo: sincronicidade e déjà vu. Em estágios avançados da evolução espiritual, o acaso começa a desaparecer da equação. O que antes era visto como coincidência, agora tem outro nome e, mais importante, outro significado: sincronicidade. Junto com isso, experiências de déjà vu, aquela sensação estranha e intensa de "já vivi isso antes", se tornam frequentes. Para a alma, as sincronicidades são lembretes de que nada acontece por acaso. Tudo está interligado. Cada pessoa que cruza seu caminho, cada situação que se desenrola aparentemente por sorte ou acidente, carrega um propósito oculto. Os picos de sincronicidade são surpreendentes. De repente, você pensa em alguém e minutos depois, essa pessoa liga para você. Você se pergunta qual será seu próximo passo e ouve uma conversa aleatória que parece falar diretamente com você. Esses eventos se tornam tão comuns que param de surpreender você. Sincronicidade é um sinal claro de alinhamento. Isso significa que a alma já está sintonizada com o ritmo do universo, e o déjà vu se aprofunda. Não é mais apenas aquela sensação estranha e passageira de já ter estado lá antes. Torna-se quase uma confirmação. Isso faz parte do plano. Isso já estava decidido de certa forma. Alguns desses momentos vêm carregados de emoção. Outras são sutis, mas todas transmitem uma mensagem semelhante. O caminho que você está percorrendo é familiar para a sua alma. Você já seguiu roteiros semelhantes, ou talvez esteja revisitando pontos-chave para fechar questões pendentes, integrar lições antigas e se libertar de padrões. Em almas mais despertas, o déjà vu deixa de ser um mistério e se torna uma espécie de GPS espiritual. É como se por breves momentos o tempo parasse e você percebesse que passado, presente e futuro são meras perspectivas. Tudo já está acontecendo e você está ciente disso. Sétimo sinal: diminuição do ego. Poucas transformações são tão profundas e silenciosas quanto esta. Quando a alma está prestes a completar seu ciclo de reencarnações, o que antes gritava alto dentro dela, o ego, começa a perder sua força. Não é que o ego seja eliminado. Ele simplesmente para de comandar. Sua voz se torna mais baixa, distante, como a de um velho amigo que, embora ainda esteja por perto, não dita mais as regras do jogo. A necessidade de ser alguém no sentido convencional dissolve títulos, conquistas, comparações. Tudo isso começa a parecer pequeno, quase irrelevante. Não porque você se desvaloriza, mas porque você entende que não precisa provar nada para existir. A identificação com papéis sociais, com ideias fixas sobre si mesmo e com a comparação incessante, os outros desaparecem suavemente. Você percebe que sempre foi muito mais do que esses rótulos temporários. Este é um dos sinais mais claros de que a alma está pronta para ir além do ego, que em muitas encarnações serve para proteger, diferenciar, ajudar a sobreviver e se posicionar no mundo. Já cumpriu seu papel. Agora é hora de transcender. E transcender o ego não significa anular a si mesmo. Pelo contrário, significa expandir. É perceber que o olho é apenas uma pequena gota em um oceano infinito de consciência. Nesta fase, a sensação de separação começa a desaparecer. Você não se vê mais como eu e os outros. Você começa a sentir que faz parte do mesmo buraco que respira em cada ser. Você vivencia momentos de profunda unidade com tudo. Você caminha na natureza e se sente como a árvore, o vento, a própria terra. Você olha nos olhos de alguém e sente que a mesma luz brilha ali como em você. E quanto mais profunda essa conexão se torna, mais silencioso o ego fica. A necessidade de estar certo, ser o centro, de receber reconhecimento, desaparece. A competição dá lugar à cooperação. O julgamento abre espaço para a compreensão. Não se trata de matar o ego, como alguns acreditam. Trata-se de colocar o ego em seu devido lugar. Ele se torna uma ferramenta, não mais o mestre. Você o usa, quando necessário, para estabelecer limites saudáveis para expressar sua individualidade criativa. Não há mais tanto peso nas decisões. O medo da solidão se dissolve. Afinal, você nunca esteve sozinho. A diminuição do ego e a conexão com o todo são sinais claros de que a alma está quase pronta
para dar seu passo final aqui. Porque somente quando o eu separado dá lugar ao nós eterno, você pode realmente retornar para casa em paz. 8º sinal: estado profundo de paz. Esta não é aquela paz temporária que vem e vai conforme as circunstâncias. Não é resultado de férias, meditação ou bons momentos. É algo que está lá o tempo todo. Mesmo em dias difíceis e em meio a incertezas, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, esse estado não é alcançado por meio de esforço ou técnicas elaboradas. Ela nasce da plena aceitação, vida como ela é. Aceitação aqui significa entender que resistência só traz sofrimento. É reconhecer que as coisas nem sempre acontecem do jeito que você quer, e isso é normal. No fundo, você não precisa mais que tudo se encaixe nos moldes do ego para ser feliz. Pessoas que chegam a esse nível não vivem vidas livres de problemas. Desafios ainda surgem, perdas ainda acontecem, problemas diários ainda batem à porta, mas eles não reagem mais da mesma maneira. Não há mais necessidade de controle. Há uma certeza inabalável de que não importa o que aconteça, a vida está a serviço do seu crescimento. Até mesmo o que parece ruim ou injusto tem um papel. Nada acontece por acaso. Outro aspecto desta peça contínua é a redução radical do medo. Não apenas o medo da morte que já foi superado, mas o medo em geral. Medo do futuro, medo do fracasso, da rejeição. Tudo isso desaparece porque você entende que o medo é, na maioria das vezes, uma ilusão criada pelo ego para protegê-lo de coisas que não o ameaçam mais. Finalmente, essa paz contínua se traduz em gratidão. Gratidão pelas coisas simples, por respirar, pelo sol nascente, pela comida na mesa, pelos encontros e despedidas. Quando a alma chega a esse ponto, ela está pronta. Antes de revelar o último sinal, aquele que simboliza a verdadeira maturidade da alma e a chave final para viver em plena harmonia com a existência, quero fazer um convite especial a você. Se tudo o que falamos até agora tocou você de alguma forma, se desapego, compaixão, intuição, aceitação e amor expandido ressoaram em seu coração, então já está claro que você é pronto para dar um passo adiante. É aqui que entra o pensamento quântico. Reprogramação consciente para estados mais elevados de gratidão e presença. Afinal, a gratidão é a porta de entrada mais direta para uma paz profunda. Quando você aprende a ser grato não apenas pelo que é fácil ou prazeroso, mas por tudo, incluindo os desafios, algo extraordinário acontece. Você começa a vibrar na frequência de aceitação e abundância. Com uma rotina simples e poderosa de 21 dias, você começará a acessar estados mais elevados de gratidão e a recalibrar sua mente para alcançar a harmonia. Já recebi muitos relatos de melhorias incríveis de participantes. Confira o primeiro comentário do PIN e depois venha compartilhar sua história também. 9º signo: desapego natural do mundo material. Sem esforço ou negação de força, surge um desapego natural do mundo material. É como se lentamente as velhas correntes que prendiam a pessoa ao jogo das posses, do status e reconhecimento começassem a se dissolver. Mas, diferentemente do que muitos imaginam, isso não vem de desprezo ou julgamento. Ela vem de um lugar de maturidade espiritual, quase como alguém que, depois de completar uma etapa importante da vida, simplesmente perde o interesse por brinquedos antigos que antes pareciam indispensáveis. O desejo frenético de acumular coisas boas começa a aparecer sem sentido. Não é que a pessoa despreze as conquistas ou menospreze aqueles que ainda as buscam. Não é arrogância. Na verdade, a sensação de que essas coisas não são mais necessárias para a realização interior. Aqueles em estágios avançados de evolução começam a se importar menos com rótulos e mais a essência. A marca do carro não importa muito. O tamanho da casa é irrelevante. Roupas de grife não significam nada. O que agora tem valor real são experiências autênticas, conexões genuínas e o sentimento de paz interior. E isso não significa se tornar um eremita ou viver em completa abstinência. Desapego não significa rejeitar o conforto ou a beleza. Significa liberdade. A liberdade de não ser mais escravo do desejo constante. A liberdade de não mais medir seu valor pelo seu saldo bancário ou número de seguidores. Isso vai muito mais fundo.
É quase um reflexo inevitável de alguém que já vivenciou muitos papéis e realidades em diversas vidas. O rei e o servo, o rico e pobre, vencedor e o perdedor. Tudo isso já foi vivido, compreendido e finalmente transcendido. Além disso, à medida que o interesse pelas posses diminui, um novo espaço nasce. Um espaço onde a gratidão substitui ganância, a simplicidade se torna suficiente. Um pôr do sol, uma conversa genuína, um gesto de gentileza. Tudo isso assume um sabor diferente, quase sagrado. É um retorno à essência, ao que é puro e eterno dentro de cada um nós. Curiosamente, isso pode até causar estranhamento entre pessoas próximas. Amigos ou familiares podem pensar que você perdeu sua ambição ou que está desconectado da realidade. Mas para quem está nessa fase, não se trata de desistir. É um sinal de que não há mais necessidade de provar nada a ninguém, nem a si mesmo. E ao contrário do que alguns podem pensar, não é triste nem solitário. É libertador. Isso significa que você está finalmente deixando de ser um prisioneiro do material e se tornando um morador do eterno. E para quem chegou até aqui, primeiro me conte nos comentários se você se identificou com isso ou conhece alguém que apresenta esses sinais. E para acrescentar ainda mais, aqui vai uma placa extra. Memórias ou sensações de outras vidas começam a emergir naturalmente e quase suavemente. Às vezes, eles vêm na forma de sonhos vívidos, sonhos que não parecem meras criações do inconsciente, mas experiências autênticas. Você se vê em lugares que nunca visitou nesta vida, falando línguas que nunca estudou, interagindo com pessoas que não conhece, e ainda assim, tudo parece estranhamente familiar. Outras vezes, acontece na vida cotidiana. Um cheiro que desperta uma lembrança que não é desta existência. Um lugar em que você entra pela primeira vez, mas sabe exatamente para onde cada rua leva. Um encontro com alguém que você sente que conhece há séculos, mesmo que tenha acabado de conhecer. Essas são memórias que não vêm da mente. Elas da alma. Mas não se trata apenas de relembrar cenas ou detalhes. É mais profundo. São sensações, emoções que surgem do nada e parecem carregar séculos de histórias. Uma tristeza sem origem nesta vida, um medo inexplicável que não condiz com nenhuma experiência atual ou mesmo com talentos naturais. Habilidades que você nunca treinou, mas parece pronto para usar. É aí que faz sentido. Parte de quem você é hoje é resultado do que você viveu antes e muito mais. O que você enfrentou e aprendeu em outras vidas ainda ecoa aqui. As aulas continuam. As feridas, se não forem curadas, ainda buscam atenção. E os talentos, se bem integrados, tornam-se ferramentas para o presente. Quando a alma se aproxima de sua última encarnação, essas memórias não vêm para confundir ou prender. Eles para trazer clareza, para fechar ciclos que você reconheça que percorreu um longo caminho e agora está amarrando as últimas pontas soltas. Também é comum que, junto com essas memórias, venha uma sensação de familiaridade com o conceito de lar, mas não com o lar físico nem a casa da infância. É um lar maior, um lugar de onde você sente que veio e sabe que retornará. É uma saudade que não dói, é uma saudade que conforta. Esse processo pode ser desafiador. Às vezes o ego resiste, tenta negar ou racionalizar, mas a alma sabe, parece que é real. Não importa se os outros acreditam ou não. Você sabe que, no final, essas memórias e sensações não vêm para prendê-lo ao passado. Eles vêm para libertá-lo, para ajudá-lo finalmente a entender que você é muito mais do nome você carrega agora, muito mais do que o corpo você habita neste momento. Você é a soma de inúmeras jornadas e está finalmente prestes a completar última. Talvez ao longo deste vídeo, você tenha se reconhecido em alguns dos sinais, talvez em muitos ou todos eles. É importante enfatizar que observar os sinais não significa que você chegou. O verdadeiro despertar não tem a ver com status espiritual. Não se trata de ser mais evoluído que qualquer outra pessoa, e esse processo é íntimo. Ninguém pode vivê-la por você. Mas há algo que você pode fazer e começa agora. Cultive a presença e a gratidão. É por isso que deixei para vocês o desafio de 21 dias com pensamento quântico. Uma ponte que conecta a mente ao coração.
Uma ponte que faz você parar de apenas saber e começar a sentir profundamente que você já faz parte do